Então acompanhe aqui a nossa segunda parte desta aula, em que nós estamos falando de interpretação de texto. Veja que esse roteiro, é lógico, faço a ressalva de que ele não é absoluto, nossa, né? O professor acha que descobriu a roda. Não tenho nenhuma pretensão, tá? Isso aqui é apenas, como está aqui, não é mais do que isso, um roteiro para ajudar você, caso você esteja diante de uma prova, para observar o que você vai fazer ao lidar com o texto. Primeiramente, né, é claro, nem sempre isso é possível, porque às vezes você tem textos muito grandes, às vezes a prova é extensa, você não tem tempo para fazer isso. Mas o ideal é esse aqui. Leia o texto 2 vezes. Mas você faz uma primeira leitura, mesmo que seja uma leitura rápida, não uma leitura assim superficial, né? Então nessa primeira leitura você só vai se inteirar do que diz o texto. Na segunda leitura você vai fazer com mais atenção e vai destacar as ideias principais. Essas ideias principais estão em parágrafos que nós chamamos de tópico frasal. Então, cada parágrafo tem o seu tópico frasal. Localize a frase que é chave, a oração, a sentença que é chave dentro de cada parágrafo. Tá? Então, você vai localizar as ideias principais do texto. Um texto que é argumentativo, geralmente a sua ideia principal, né, a ideia-chave do texto, ela já é apresentada no primeiro parágrafo, porque ela está é a tese. Então, o que o autor vai desenvolver, o que ele vai defender, o seu ponto de vista. Então, preste atenção nisso. Segundo, observe o comando do enunciado. Então, preste atenção se a questão que é pedida sobre o texto é uma questão de compreensão ou de interpretação. Se ela for uma questão de compreensão, nessa questão você vai ter que localizar as informações. Vai ser uma questão simples. Se for uma questão de interpretação, você vai ter que tirar suas próprias conclusões. Tá? Leia as alternativas e você descarta logo de cara aquilo que é absurdo, aquilo que destoa do texto. Tá? Você vai por eliminação. Eliminação é um bom método de resolver questões. Segundo, tome cuidado para esse tipo de expressão no comando da prova. Opção correta, opção incorreta, opção errada. As alternativas a seguir estão erradas, exceto. As alternativas a seguir estão corretas, exceto. Então, tome cuidado com isso. Opção correta, alternativa correta, alternativa incorreta, errada. O cuidado com palavras como exceto, que exceto é salvo, ou seja, você vai ter que tirar aquilo que é diferente do grupo. Então, de repente, não é para assinalar o que está correto, como nós estamos habituados a fazer, mas é para assinalar o que está errado. Não sempre, respectivamente, essa palavra é chave. Quando você tiver respectivamente, quer dizer que é na ordem que aquilo aparece no texto. É obrigatório, é necessário, pode, deve. Tome cuidado com essas expressões. Inclusive, essas expressões podem ser armadilhas para você. Tá? Tome muito cuidado com elas. Cuidado redobrado também com os elementos coesivos. O que são esses elementos coesivos? O que são esses elementos coesivos? Então, os elementos coesivos, pronomes. E que pronomes? Pronome relativo, ou seja, o pronome que você usa para retomar algo que veio antes e, ao mesmo tempo, introduzir uma chamada oração subordinada adjetiva. Pronome relativo, que ele sempre retoma o elemento anterior e desempenha na oração em que está a função sintática que seria daquele elemento ali na frase. Isso é interessante, falaremos disso na aula de gramática. Pronomes pessoais como ele, ela. Ele e ela não se refere apenas a pessoas. Então, quando você tiver lá um ele, ela, observe a que elemento anterior ele está se referindo. Porque essa é a definição de pronome. Lembra-se lá da sua aula de gramática? O que é pronome? Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Então, quando você tem ele, ela, ele retoma o elemento anterior, assim como o relativo. Pronomes demonstrativos. Olha, tem um pronome que é chave, ele aparece muito em textos, claro, né? Ele é um elemento coesivo importante, que é o isso.
O isso sempre se refere a um elemento que veio antes. Isso o quê? Então pensa lá, por exemplo, quando a Dona Irã Barbosa canta na Saudosa Maloca. Saudosa Maloca não, perdão, errei o título. No samba do Ernesto. Onde ele diz lá, o Ernesto nos convidou para um samba no Brás, blá, 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 blá. Aí nós fomos, não encontramos ninguém, tá? Então aí ele fala assim, ele diz assim, outro dia encontramos com o Ernesto e fala assim, nós não se importa, isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Ele diz assim, isso não se faz, isso o que não se faz? Aí você pega toda aquela parte anterior do texto, isso o que não se faz? De ter convidado o pessoal para o samba e de não estar em casa e dar um bolo em todo mundo. Isso não se faz. Então veja como o pronome é importante. Então o isso, dois S's, sempre é anafórico, ou seja, ele retoma um elemento que veio antes. Quando você tiver o isto, é o contrário, ele é catafórico, ou seja, ele vai se referir ao elemento que vem depois. Depois nós vamos ver tudo isso com mais calma, tá? Isso aqui é só uma introdução, só um tira-gosto para você aprender um pouquinho mais. E aquilo, aquele, aquela. Preste atenção nessas palavras dentro de um texto. A ideia principal, quando você tiver uma questão que pede a ideia principal, já sabe, a ideia principal está onde? Na introdução ou na conclusão. Principalmente se for um texto argumentativo. E cuidado com essas armadilhas. Veja aqui quais são as armadilhas. Primeira armadilha, extrapolação. Isso é o erro mais comum de pessoas quando vão interpretar textos. O que é extrapolação? Você ir além do que diz o autor. Então você coloca a sua própria conclusão no texto. Tome muito cuidado com isso. Cuidado redobrado, meu querido. Porque nem sempre o que você já traz um conhecimento de mundo. Então, muitos assuntos que são abordados em textos de prova são assuntos dos quais você já ouviu falar, nem que seja de orelhada. E aí acontece o quê? Você já tem um conhecimento prévio. Às vezes você já tem uma opinião. E às vezes essa sua opinião diz todo o que diz o autor. Então você tome cuidado para não destacar errado. Você tem que destacar o que diz o autor. Então, cuidado com a extrapolação. Outra é o contrário, a redução. Então, você não considera o todo e tira a conclusão a partir de uma frase do texto. E a contradição, que é o mais comum, que é muito comum também, que é fugir do sentido original. Isso é uma grande armadilha. Cuidado com essas armadilhas. Atenção para questões que envolvem vocabulário. Teremos uma aula sobre isso. Vocabulário, a parte da semântica, então sinônimos, antônimos, questões que você tem que avaliar se uma determinada palavra do texto está em sentido conotativo, sentido denotativo. E para você ampliar seu vocabulário, o que você tem que fazer? Querido, não tem mistério. Não tem mistério. Ler. Leitura. Boa leitura. Tá? Então, se você tem boa leitura, um tipo de leitura literária. Eu tenho preguiça. Tente vencer a preguiça. Eu não consigo ler Machado de Assis. Então não comece, meu filho, com Machado de Assis. Vai ler Fernando Sabino. Vai ler Luiz Fernando Veríssimo, Rubem Braga. Vai ler crônica. A crônica é um excelente tipo de texto. É um gênero textual. Tipo de texto não, perdão, gênero textual. A crônica é um gênero textual que vai ajudar muito você a ter intimidade com a leitura, porque ele é um texto leve, é um texto que fala do cotidiano. Então vá ler, meu filho, para você adquirir vocabulário, vá ler. Outra coisa, para você ampliar seu vocabulário, faça palavras cruzadas. Nossa, esse é um exercício muito bom. E hoje não precisa mais nem comprar palavra cruzada em banco de jornal, não. Você tem aplicativo. Tranquilo, muito de boa. É aplicativo. Você baixa no seu celular aí e mãos à obra, né? Então é um meio de você adquirir vocabulário, tá? E, gente, era isso que eu tinha a dizer. Nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre fatores de textualidade, coerência, coesão, intencionalidade.
informatividade, aceitabilidade, situacionalidade e intertextualidade. Então, espero que você tenha gostado desses nossos 2 vídeos introdutórios, em que nós falamos de algumas noções básicas de interpretação de texto. Veja lá, ó, siga-nos no Instagram, @português em dose dupla. Quiser aulas particulares, via Skype ou outro meio, aqui está o nosso WhatsApp, tá? Está ali, aqui em cima do seu vídeo. E lá embaixo, por favor, apoie o nosso canal. Se você puder, faça um Pix e ajude o nosso canal a produzir conteúdo de qualidade para você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para academias militares, para concursos públicos. Você vai fazer prova para polícia militar, para bombeiro, você quer entrar na AF, EPICAR, Colégio Naval, Escola Naval, SPSEC, ZEFON, onde você quiser. ITA, você quer fazer vestibular da FUVEST, Unicamp, o Enem, eu estou aqui para ajudar você. Conte comigo, eu sou o professor Pedro, canal Português em Dose Dupla. E no sábado, dia 23 de abril, agora de 2022, eu estarei ao vivo pelo Instagram, aqui o nosso Instagram, Português em Dose Dupla, sábado 23 de abril, às 17 horas, horário de Brasília, para analisar questões de interpretação de texto da primeira fase da FUVEST 2022. Conto com você, assista a nossa live no Instagram, dia 23/4, em que eu, inclusive, vou tirar dúvidas daqueles que estiverem ao vivo conosco. Gente, um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado desses nossos 2 vídeos introdutórios, aqui o nosso canal Português em Dose Dupla. Conte comigo, professor Pedro, estou aqui para ajudar você a aprender mais sobre a nossa maravilhosa língua portuguesa, como diria Olavo Bilac, né? Então, a nossa língua portuguesa, o ouro nativo que na ganga impura, a bruta mina entre os cascalhos belos, né? Então, ele diz lá, amo-te, ó duro, o amo-te idioma, né? Então, veja só, nós amamos o nosso idioma, vamos estudar, vamos aprender mais sobre ele, né? Amo-te, ó rude e doloroso idioma. Olha eu aqui querendo esquecer o verso do Bilac. Gente, um abraço para vocês e até nosso próximo vídeo.